presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista à revista Veja, a revista que sai nesse final de semana. A gente já está com uma reportagem aqui no UOL, o destaque dessa entrevista, e que mostra sobre essa discussão e a ideia do presidente Jair Bolsonaro de aumentar o número dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Josias, qual é o problema, por exemplo, de aumentar o número de ministros do Supremo? Isso é bom, é ruim? Com indicações do presidente da República, o que pode acontecer com o nosso país e como é que você interpreta mais esse ataque a Alexandre de Moraes? Isso é péssimo, né? Aumentar o número de ministros significa dar ao Bolsonaro maioria no Supremo Tribunal Federal. O que é que o Bolsonaro quer com essa maioria? Ele quer controlar o judiciário brasileiro. Então, eles falam nos subterrâneos em aumentar o número de ministros do Supremo de 11 para 15. Se o Bolsonaro for reeleito, ele indicará no ano que vem mais 2 ministros, porque vão se aposentar o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber. Então, ele já tem 2 ministros lá, passará a ter 4. Se você eleva o número de ministros para 15, ele indicará mais 3. Então, e passará a ter a maioria do Supremo. Quando você tem um presidente da República com características ditatoriais, que já comprou o legislativo com um orçamento secreto. Há mais de 140 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, engavetados na Câmara, porque o presidente, é preciso usar o português adequado, comprou o legislativo. Por isso, os pedidos de impeachment não saíram da gaveta. Então, ele já manietou o legislativo. Se ele controla também o judiciário, e o Bolsonaro já deixou bastante claro que ele indica ministros, não pelo currículo dos ministros, mas pela capacidade dos ministros de responder aos seus anseios, de fazer favores a ele, Bolsonaro, com a toga. Então, se ele indica ministros com essas características, ele passará a controlar também o Supremo Tribunal Federal. E aí você imagina, Fabíola, o que seria o Brasil numa pandemia se o Supremo fosse controlado pelo presidente? O que fez o Supremo durante a pandemia? O Bolsonaro tratou com descaso a pandemia, o Supremo interveio para impor certa ordem, para dar aos governadores liberdade para fazer aquilo que o presidente não fazia, para obrigar o presidente a apressar o programa de vacinação, para impedir que o presidente determinasse por decreto a abertura indiscriminada do comércio quando o fechamento do comércio era necessário. Então, Fabíola, se você concede ao Bolsonaro mais 3 cadeiras no Supremo, aí o Brasil se converterá, na hipótese de reeleição do presidente Bolsonaro, numa autêntica autocracia. O Bolsonaro deixará de ser um presidente de um país democrático e passará a ser o presidente de uma autocracia. O risco é esse, e é um risco muito grave.